Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano. Hoje estou aqui tendo a alegria e a companhia da Laís Moser. Tudo bem? Tudo bem, professor. Muito bom estar aqui com você. Dessa vez um pouquinho diferente, né? Vamos falar de endomarketing. E invertendo os papéis, né? A Laís que sempre conduz as ações de marketing, de comunicação, de endomarketing também. E muitas vezes conduz as entrevistas. Hoje eu estou entrevistando ela. Que legal, né? Invertemos os papéis. Invertendo os papéis. Laís, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, saber da sua trajetória, eu gostaria que você comentasse com o pessoal a sua formação, enfim, de onde você veio, onde que você está hoje. Eu me formei em jornalismo aqui na Unicesumar e desde que eu saí da graduação, eu fiz um estágio em TV, mas já entrei na comunicação interna no endomarketing. Então eu trabalhei por um tempo em uma rede de supermercados, na administração dessa rede. Então eu fazia toda essa administração do endomarketing de lá. Como é que funcionava isso? Toda a comunicação interna e o endomarketing, a gente vai falar depois um pouquinho da diferença das duas coisas. E atualmente eu trabalho aqui na EAD Unicesumar, faço endomarketing aqui também, sou analista de comunicação. Então eu cuido um pouquinho dos canais que a gente tem com os colaboradores. O professor já comentou que eu conduzo algumas entrevistas, temos o Conexão ao Vivo, que é nosso carro-chefe de comunicação interna aqui da Unicesumar, e hoje eu estou à frente desses projetos. Que bacana. E para o pessoal que está nos assistindo aqui, qual que é a importância, no seu ponto de vista, das ações de endomarketing para uma organização? É importante a gente falar primeiro, para que quem está assistindo a gente entenda, Luciano, que o endomarketing, ele nada mais é do que um marketing para os colaboradores. Laís, como é que isso funciona? Se você se inverter os papéis e pensar que você é colaborador de uma empresa, o que você quer saber? Você quer entender a missão, os valores, o que a empresa vai fazer? Então, por isso que o endomarketing é importante, para fazer toda essa comunicação, essa explicação do que a empresa está pensando, o que a empresa está fazendo, primeiro para os colaboradores. Então, o endomarketing é importante para que o colaborador se sinta pertencente, para que ele entenda e para que não aconteça aquilo de eu num churrasco da família, estamos lá conversando, fala, você não trabalha na Unicesumar? Fiquei sabendo que vocês estão fazendo uma campanha. E aí o colaborador fala, eu nunca ouvi falar disso. Legal. Então, isso acontece, né? Acontece, e aí a gente percebe que existe uma falha nesse endomarketing, que é fundamental que isso aconteça, é fundamental que essa comunicação exista para que a empresa consiga cativar esses colaboradores, trazer eles para perto. Conquistando aí o que a gente sempre fala na área de gestão de pessoas, que é o engajamento, né, do colaborador, que não é só estar ali envolvido, mas sim realmente defendendo a ideia, comprometido com a causa e assim por diante. É legal a gente pensar que em muitas empresas, elas fazem endomarketing, mas elas não sabem que estão fazendo endomarketing. Não é intencional. Tem empresas que chamam de campanha de engajamento, de várias outras coisas relacionadas a isso que você falou, mas é endomarketing. E como é que a gente sabe se é ou não? Muito simples, você tem que pensar, quem é o seu público que você está comunicando? É o público interno? É para os colaboradores? Então, é endomarketing. E aí existem duas vertentes, que é legal a gente falar. Existe a vertente do engajamento, muitas empresas fazem gestão à vista, aqueles painéis, muitas vezes até interativo. Isso também é endomarketing, porque você está falando com o seu colaborador. Mas existe também aquela outra vertente, que é a vertente de você trazer o colaborador para perto, para você entender o que ele quer. Isso é muito importante no endomarketing. Você tem que saber o que o outro quer, você tem que entender o que o colaborador deseja. A gente faz isso bastante aqui na EAD Unicesumar. A gente poderia dizer então que essas frentes de trabalho do endomarketing, uma é mais de gestão, né, de comunicação de resultados, comunicação do andamento da operação, e outro seria mais esse olhar humanizado, de engajamento, sensibilização. Com certeza, as duas coisas são endomarketing, porque o público é colaborador, mas tem essa grande diferença entre as duas. Legal. No caso aqui da Unicesumar, quais são as principais ferramentas de comunicação que vocês utilizam? Aqui na Unicesumar, a gente tem, essa diferença é bem clara. Então, nós temos um canal de comunicação com os colaboradores que ele não é muito comum. Por quê?
porque ele é mais difícil de ser utilizado, que é a TV corporativa. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei que o endomarketing precisa entender quem é o público, mas esse entender quem é o público também precisa entender as condições da empresa. Então aqui na Unicesumar, a gente trabalha com EAD, a gente tem mais de 500 polos pelo Brasil. Então como que a gente vai falar com essas pessoas? Pelo portal. Então, é fácil para a gente fazer a TV corporativa. Então, ali a gente comunica resultados, a gente tem encontros semanais, é um programa que tem 1 hora de duração, e aí a gente fala disso que é mais dia a dia. E esse programa que a Laís apresenta, tá, pessoal? Que é o Conexão. Exatamente. E ali no Conexão ao Vivo eu apresento, mas temos participação de diferentes pessoas, de diferentes áreas, para mostrar isso que a gente falou, de resultado, de ações que estão acontecendo, ações rotina mesmo, tá, pessoal? Ação de número, de todas dia a as áreas, dia, né? de todas as áreas. Tem a pauta, vamos dizer assim, as áreas vão solicitando espaço ou tempo, né, na agenda. Vai encaixando, às vezes é 5 minutinhos para cada área, 3 minutinhos, o professor está no tempo. Para a gente conseguir falar de Sim. tudo, justamente porque é um meio... E ao vivo, né? É ao vivo, para que exista interação. Por isso que é um meio mais difícil, que às vezes as empresas não têm o recurso para fazer isso, mas no nosso caso é muito efetivo. Além disso, a gente trabalha aqui bastante na EAD Unicesumar um jornal interno. O jornal interno já é um meio de endomarketing, de comunicação interna mais tradicional. Se você der um Google aí, você vai ver que muitas empresas usam o jornal interno. Laís, como é que é o jornal interno? Tudo que não está no Conexão ao Vivo, porque precisa de mais tempo, de mais espaço, de mais detalhe, ou que é uma ação a longo prazo, tudo isso está no jornal. Quer dizer que um canal mata o outro? Não. De forma alguma. Às vezes o que está no diário ali, no que a gente está falando, também vai estar lá no jornal mensal. Por quê? Porque ali está registrado, ali todos os colaboradores vão receber isso via e-mail. Como que eu vou saber se é efetivo na minha empresa fazer um jornal ou um canal de TV, enfim, o que eu tenho que fazer? É importante que você perceba como é a sua empresa. Como são seus colaboradores? Eles têm acesso a e-mail? Eles não têm? Eles, numa fábrica, por exemplo. Eu já tive a experiência, como eu trabalhava numa rede de supermercados, lá a gente não trabalhava com a TV corporativa, a gente tinha o jornal, mas a gente trabalhava com uma rádio interna. Bacana. Por quê? Porque dentro do mercado, antes de você ir lá fazer suas compras, antes do mercado abrir, a rádio está funcionando. A rádio funciona o dia inteiro? Não, é só naquele período que o colaborador está ali preparando a loja. Então, o que tem ali? Ali tem informação, ali tem entretenimento e o colaborador está recebendo aquilo. Por quê? Porque se a gente usar um e-mail, não vai ser efetivo, porque lá a galera ele está trabalhando, está na operação, né? Está no fazer ali, não é administrativo. Exatamente, é diferente do que a gente tem aqui. E é legal também porque assim, ele ouve aquela programação da rádio e fala, isso foi pensado para mim, para a gente, certeza. Né? Para o colaborador, ele se sente valorizado. E eu acho que o segredo da coisa, eu diria, o colaborador tem que entender que aquilo foi feito para ele, que ele, de novo, tem que se sentir pertencente à empresa. Isso com certeza vai aumentar a qualidade do trabalho dele, o engajamento que a gente já falou, mas ele vai entender que o que ele está fazendo é importante, que tem alguém olhando para o que ele está fazendo. E assim, você citou aqui a TV, no caso da Unicesumar, que tem toda uma estrutura e assim, cabe, né, o uso de um programa televisivo. Temos o exemplo da rádio. O e-mail acho que é muito utilizado. Isso. Né, a questão, muitas vezes, até de rede social. De poderia citar até mesmo um mural de aviso, seria um canal? Com certeza, Luciano. Simples, o mural, mas... se você pesquisar, é o meio de comunicação interna de endomarketing mais antigo. Ele começou a ser utilizado. Isso quer dizer que ninguém mais utiliza? Não, muito pelo contrário. Por quê? O Boticário é um case de sucesso impressionante que tem mural de avisos de endomarketing que funciona. Porque tem uma circulação muito grande de pessoas por áreas comuns. Então, trabalho em turno, não necessariamente essas pessoas acessam e-mail. E ali no mural, você, claro, tem que manter ele atualizado. É importantíssimo isso. É importante a gestão, mas é importante o profissional de comunicação para, nesse sentido, atualizar o mural. E ele consegue ter
essa facilidade que o colaborador vai passar por ali, vai ler, ele vai se sentir representado, porque ali pode ter aniversariante do mês, ali pode ter os filhos de quem nasceu, quem está de férias. Uma campanha, uma ação, uma época festiva, enfim. Com certeza. Então ele é muito versátil, então ele ainda é muito utilizado, assim como o jornal interno. Isso é legal porque assim, vai dando opções, né? Na minha empresa eu não tenho condições de implantar uma TV ou rádio, mas você pode usar, seja um panfleto, seja, né, um impresso. A gente está falando aqui do mural físico. E esse mural, ele não precisa necessariamente ser um mural personalizado, né, Luciano? É legal a gente falar, ele pode ser um quadro. Sim, um quadro branco. Se você escrever ali mural interno, começar a colar folhas impressas ou mesmo escrever ali, ele funciona como um mural. Porque a ideia é essa, passar a informação para o colaborador. E pelo menos eu tenho, para mim, assim, nesse quesito de comunicação com o colaborador, muitas empresas utilizam uma estratégia muito tradicional e pesada de escrita, né? A convocação, aquela coisa meio muito formal, texto, né? Muito exatamente. formal e muito texto. E hoje acho que mudou um pouco, né? Mudou, e até eu vou repetir isso porque é realmente importante. O colaborador tem que entender que você está falando com ele. Então você está falando com quem? Com o colaborador. Então você vai escrever num comunicado: Vossa Senhoria, convocamos o senhor. O colaborador fala: esse cara não está falando comigo. Quem escreveu esse comunicado é para a diretoria. Para os doutores aí, né? Exatamente. E não é isso que a gente quer. O objetivo da comunicação é estar perto do colaborador. E muito visual, né? Muito visual. Se utilizar bastante cores, imagens, né? Transmitir até mais pela imagem do que pelo texto em si. Tudo isso é essencial. A linguagem, as cores, tudo, a maneira como isso está disposto ali. É importante falar também que, às vezes, em algumas empresas tem intranet. Como que a gente pode usar a intranet como ferramenta de endomarketing? Você pode colocar ali dentro da intranet um mural. Você pode criar, começar a usar, em vez de usar só e-mail, usar um bate-papo ali. Um chat. Tudo isso mensagem. Também é endomarketing. Aqui na Unicesumar a gente usa o endomarketing também como meio de engajar os colaboradores no sentido de olhar para eles. Então, é uma empresa que está preocupada com o colaborador. Com o bem-estar, né? Então, atualmente a gente está na campanha Viva Mais. Ah, você adiantou minha pauta aqui, Laís. Vamos lá, falar sobre o Viva Mais. Pessoal, Viva Mais é uma campanha extraordinária que está, inclusive, em andamento, né? Em andamento. Está sendo, acho que, algumas etapas já estão aplicadas, já estão acontecendo, mas tem muita coisa ainda para vir. Com Não certeza. Precisa dar spoiler nenhum. Não, inclusive estava numa reunião agora desenhando Viva Mais. Eu gostaria assim, que você comentasse essa iniciativa da instituição, o propósito dessa ação, que é uma campanha, na verdade, né? Não é só uma ação. Por que eu adiantei para a gente falar disso? Porque é legal que eles entendam que até agora estamos falando de comunicação, mas não é só comunicar o que está acontecendo. É claro que a gente usa todas essas ferramentas para falar: estamos atingindo a meta, não estamos? Tem uma reunião importante, você tem que fazer isso. Mas o endomarketing é a ferramenta que você, empresa, vai se aproximar do colaborador. O Viva Mais é a prova disso. A ideia geral da campanha é fazer o colaborador se cuidar, manter corpo, mente e espírito em equilíbrio. Então a gente tentou pensar num nome, toda uma identidade visual que representasse isso. E o que o Viva Mais faz? Qual que é o objetivo? É meta? Não, não é meta. Tem que chegar a algum objetivo? Não. O objetivo é fazer o colaborador se conscientizar que ele tem que cuidar da saúde dele. Como que a gente está fazendo isso? Desenhamos todas as ações desde o começo. Então, assim, fizemos uma pesquisa para entender em qual desses 3 pilares, corpo, mente e espírito, o colaborador quer se desenvolver. Por que isso é tão importante? A gente já falou ali um pouquinho antes que a empresa precisa entender o que o colaborador quer também. Então, a partir da pesquisa que a gente fez, a gente entendeu que a maioria dos nossos colaboradores, ou grande parte deles, queria desenvolver o pilar mente. Então, questão emocional. Exatamente, espiritualidade. A gente está falando até de combate ao estresse, vamos dizer assim. Qualidade de vida, Qualidade né? de uma vida, forma geral. exatamente. Então, a partir da pesquisa, a gente consegue direcionar essas ações. Então aí vamos ter bola, o quê? né? Vamos ter meditação para os colaboradores. Olha que legal isso. Uma vez por semana vai substituir o pão que tem na copa por uma fruta.
Então, todas as ações que a gente vai fazer daqui para frente são direcionadas a partir do que o colaborador precisa, da necessidade que ele sinalizou para a gente. Então, assim, no Viva Mais a gente está usando algumas coisas. O e-mail, porque aqui na Unicesumar, a grande maioria das pessoas tem acesso ao e-mail. Então, a maioria das comunicações vai via e-mail. Também estamos usando vídeos, isso é muito legal. E dinamiza, né? Dinamiza, faz o colaborador se sentir próximo e tal. E onde estão esses vídeos? Em um hot site feito especial para essa campanha. Então, assim, não está, como é uma campanha interna, só é visível esse hot site para os colaboradores, mas foi uma maneira que a gente encontrou de centralizar essas informações. Então, eu, sei lá, perdi meu e-mail, não consegui acessar, como que eu vou saber o que está acontecendo na campanha essa semana? Todas as informações estão ali, centralizadas dentro do hot site do Viva Mais. Ele entra com o registro dele, o login e senha dele, que é o login interno mesmo. Institucional, e aí ele consegue acessar. É legal a gente falar também, fugindo um pouquinho da campanha do Viva Mais, que nenhum meio de comunicação interno mata o outro. Então, assim, estamos fazendo essa campanha. Ela é muito importante, eu já falei, ela é totalmente motivacional, ela não tem o objetivo de meta, de resultado, enfim. Como que a gente pode potencializar essa campanha? Vamos falar dela nos nossos outros meios de comunicação. Quais são eles? Nosso jornal interno mensal. Então, fizemos uma matériazinha sobre Viva Mais no nosso jornal que saiu este mês. No Conexão, que é o nosso programa ao vivo, que fala de resultados. Vamos dar uma pausa no Conexão, vamos colocar uma pauta de Viva Mais. Então, é importante essa sacada também de, tipo, usar as outras ferramentas para potencializar uma. Isso faz parte do endomarketing. E quantas pessoas estão sendo impactadas? Aqui na sede são mais ou menos 1.200 pessoas, mais todos os nossos polos. Que chega a 560 e poucos polos. Exatamente. Chega ao quê? 4, 5 mil pessoas? Mais ou menos 5 mil pessoas. Que a gente tem trabalhado nessa campanha. E o legal de tudo isso é assim, lá no começo da disciplina de gestão de pessoas, a gente comenta, né, que um dos objetivos da estratégia em gestão de pessoas é olhar para o resultado da organização sem perder de vista que os indivíduos também têm seus objetivos. E eu acho que essa campanha ela vem muito ao encontro disso, de olhar para o colaborador, de olhar para ele, fazer com que ele se valorize, se reconheça, tenha seus anseios, enfim, se identifique. E fazer o colaborador olhar para isso, né? Porque às vezes a empresa faz o colaborador olhar para a meta. E o endomarketing vem aí para mostrar que o colaborador tem que olhar, mas a empresa também está olhando. Então, agora vamos deixar um pouquinho a meta, vamos olhar para você? Podemos olhar para as duas coisas ao mesmo tempo? Sim, podemos. E dentro do hot site da campanha, a gente fez algumas coisas de gamificação. Por quê? Porque aí o colaborador fica ainda mais instigado. Então aí eu vou conseguir entrar lá e olhar se o Luciano se cadastrou no desafio, se ele fez mais pontos, tem um ranking, e aí, quem que tá na frente? E ele pode cadastrar a meta dele, ele pode falar, eu quero, acho que nesse desafio eu posso ficar 21 dias sem tomar refrigerante. Enfim, tudo isso são maneiras de engajar o colaborador, de trazer ele para próximo da empresa. E aí, com certeza, essas pessoas vão se sentir motivadas, vão se sentir pertencentes e vão pensar duas vezes antes de sair da empresa. Isso também é muito importante na gestão de pessoas, né? Sem dúvida. É a questão da retenção de talentos, né? Que a gente sempre fala que é tão difícil. E hoje, querendo ou não, o mercado está aberto, né? A concorrência está aberta e os bons profissionais estão sendo disputados no mercado. E ter esse ambiente, né? Com um estado aí de bem-estar, né? De que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhido, reconhecido, notado. Sem sombra de dúvidas, não é qualquer valor adicional no salário que vai fazer o colaborador abrir mão, né, de tudo isso. É legal a gente falar também, Luciano, que você falou isso do colaborador, todas essas questões fazem ele ficar em uma empresa. É importante que a gente destaque que a comunicação interna, o endomarketing, ele depende de N fatores. Se você aí está falando, não, mas na empresa que eu trabalho tem comunicação, o presidente fala com os colaboradores.
como ele fala. Uhum. Os colaboradores estão entendendo essa mensagem, porque isso também é muito importante. Por isso que eu falei que a comunicação interna é importante, porque às vezes, ok, estamos fazendo campanha de endomarketing. Tá distribuindo informação, mas né? isso está chegando. É aí que entra a comunicação Deixa eu em si. fazer um comparativo aqui, como nós falamos da escrita, dos textos mais formais, eu acho que a fala também, né? Se você tem um discurso muito formal, muito rebuscado, aquilo não chega, né? Não comunica. É claro que isso não é regra, né? De novo, a gente tem que olhar para a organização que a gente está. Quem é o nosso público? A cultura. Com quem você está falando? Segmento, né? Exatamente, isso é muito importante. E aí, às vezes, nem sempre, o diretor está falando. Ok, mas talvez o público não queira ouvir o diretor. Talvez ele queira ouvir ali o par dele, a pessoa que é gestor direta. Talvez falte essa sensibilização de entender quem é o público, quem esse público quer ouvir, quem está próximo dele. Porque às vezes ele fala, ok, daí recebi um comunicado do diretor, mas meu gerente está aqui, não fala comigo, não olha na minha cara. Então, e o impacto disso é muito maior, né? É muito maior, então você acaba queimando uma ação de comunicação, de endomarketing, por uma coisa negativa. Então é importante que seja feita essa avaliação. A gente poderia dizer que os gestores e lideranças precisam também estarem preparados para lidar com a estratégia pessoal de comunicação interna, né? Esses dias eu ainda estava lendo um livro que falava sobre a virada de chave do físico para o digital. E aí tinha uma coisa que é bem interessante no sentido de o gestor precisa, antes de tudo, independente se é na intranet, se é na rede social, se é no mural, ele precisa entender a importância da comunicação interna. E é isso que você está falando. Se o gestor entende que não é só uma campanha para ver se o colaborador vai emagrecer, no caso do Viva Mais. Muito pelo contrário, é uma campanha para motivar o colaborador, para mostrar para ele que a Unicesumar está preocupada com ele, que a sua empresa está preocupada com ele. Então isso vai, com certeza, agregar na hora dele fazer escolhas, enfim, decidir optar, ficar na sua empresa, enfim, fazer um trabalho bem feito de qualquer jeito. Bacana. A gente tem outros cases, mas a gente vai deixar para um outro momento, né? Tem o Mood-se, que é um outro case muito legal que aconteceu já encerrou, né? Já acabou. Tem aqui o Estrelas da Casa, que é uma outra iniciativa que a instituição tem também, que é bem legal. Quer comentar rapidinho? Eu acho que é importante a gente falar do Estrelas da Casa, só porque às vezes eles estão assistindo a gente falando, mas eu aqui na disciplina de gestão, lá você está falando de comunicação, o que isso tem a ver? O Estrelas da Casa, por exemplo, ele é dirigido pelo RH da nossa instituição. Por quê? Ele reconhece pessoas que estão já há algum tempo na instituição e o RH faz uma cerimônia, ele entrega um cordãozinho de crachá de cor diferente, dependendo da quantidade de tempo que você está na casa. Por que eu resolvi falar isso? Porque essa relação está muito próxima. Nesse sentido, no Estrelas da Casa, por exemplo, não existe uma comunicação, não existe uma identidade visual, não tem um e-mail marketing, um hot site, não. É uma tratativa individual, né? Exatamente, é uma tratativa individual e é pessoa, é ali, é o gestor de RH falando ali com o colaborador Luciano que está na Unicesumar há X anos. Então é importante que eles entendam também essa relação e essa importância, que isso está dentro da comunicação interna, é endomarketing, você está falando com o público interno. E eu já participei do Estrelas da Casa, ao completar 10 anos aqui na instituição, com 5 anos você ganha um cordão, participa e ganha um cordão, bronze, vamos dizer assim, com 10 anos você ganha um prata, depois com 15 acho que é o dourado, o ouro, e depois com 20 ganha o rubi. Acho que aqui na instituição acho que tem 1 ou 2 pessoas rubis. E eu participei, né, quando eu completei 10 anos, e é muito lindo e emocionante, porque várias pessoas da atividade mais simples à mais complexa, todas, né, no mesmo patamar ali, são homenageadas, cada uma é citada, é falado sobre a trajetória, quanto tempo, os cargos que já ocuparam, recebe, né, tira uma foto oficial com o reitor, com a reitoria, né, com o professor Cláudio, professor Wilson. É legal agora
você dá a sua opinião, Luciano, você como colaborador que participou disso, qual que é o sentimento? Ah, é o máximo, porque inverter os papéis, agora você começou a me entrevistar, né? Força do hábito. Jornalista é jornalista, né? É só para mostrar para Mas eles que é o sentimento que o colaborador tem, né? Por exemplo, assim, para gravar a gente tira o crachá, mas quando a gente usa o crachá, a gente tem orgulho de usar. De mostrar. E com 10 anos você ganha uma estrela também. E aí é legal que assim, os outros colaboradores, eu nunca participei dessa cerimônia, mas andando pelos corredores, você repara. Isso. Quem tá com o crachá? Ah, tá. Então esse cara tá aqui faz tempo. A pessoa até ergue a cabeça, assim. Até infla. Pra andar. Então é legal esse sentimento de colaborador, que daí a gente volta a falar aquilo de pertencimento, de se sentir importante e motivado, porque é mais uma maneira de motivar os outros colaboradores a continuarem, a traçarem o seu caminho dentro da instituição. Uma ação até simples, você vê qual é o custo de um cordãozinho com uma cor diferente, né? Um botãozinho, enfim, qual seria, né, a relevância disso perto de talvez de um resultado, de uma produtividade, do engajamento. Então, são ações às vezes simples, mas que geram bons resultados, né? E que podem ser feitas independente do tamanho, porte da empresa. É legal falar isso também, que a gente citou duas aqui bem diferentes, uma campanha e uma ação que é pontual, que ela acontece uma vez por semestre. Isso. 2 vezes no ano. São ações que você aí, na empresa que você trabalha, enfim, você consegue dar uma olhada e perceber, isso é aplicável aqui, isso não é aqui, tal, sei lá, não usa crachá, o que vamos fazer? Vai ser um PIN, vai ser, sei lá, uma testeira no monitor? São coisas muito simples, mas uma placa, enfim, né? Que falam com o colaborador. Caneca, né? São coisas assim que a gente vai usar no dia a dia e que aquilo vai sempre remeter àquele momento de recebimento, de entrega. E que todos os dias o colaborador está olhando para aquilo, né? Está trazendo para o dia a dia dele. Legal. Fechamos? Fechamos. Como é que eu me saí? Muito bem, e eu? Ótimo. Se deixar, fica aqui falando 3 dias. Isso, a gente pode voltar e fazer outras etapas. Quero te agradecer pela disponibilidade, por contribuir ou compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Legal. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Valeu, Laís. Valeu. Até mais.